Antecedentes indígenas. A Índia é uma vasta península localizada no sul da Ásia, situada entre o Oceano Índico e a Cordilheira do Himalaia. Seu meio físico é caracterizado pela diversidade e complexidade das condições naturais. Dentre seus rios se destacam o Indo e o Ganges, de grande importância econômica e berço dos primeiros habitantes da Índia. Os índios consideram o rio Ganges sagrado e suas águas são utilizadas para a purificação. Os Drávidas, de origem desconhecida, habitavam a região e formaram uma poderosa civilização urbana que remonta a 4.000 anos antes de Cristo. Possuíam sistemas de esgotos e dominavam o cultivo de arroz por volta de 1500 a.C. Os árias, povo de língua indo-europeia e que tinha o sânscrito como sistema de escrita, eram grandes guerreiros e pastores e acabaram denominando os Drávidas. As lutas travadas pelos tribos árias são descritas no poema épico Ramayana. Os sacerdotes árias criaram um sistema de castas. Ainda no Paleolítico, alguns povos se fixaram às margens do rio Indo e do rio Ganges, formando o que mais tarde seria a Índia. Em 1500 a.C., a região foi ocupada pelos arianos, que além da Índia, viriam também dominar o norte da Europa, formando a Alemanha. Eles se sentiram superiores e foi a partir disso que se formaram as castas indianas, e são essas castas que organizaram a sociedade indiana. O sistema de castas, além de ser uma separação social, também é uma separação religiosa, pois é defendido pela principal religião indiana, o hinduísmo. Não havia nenhuma mobilidade social e a sociedade era dividida em 5 camadas. Os brahmanes, que representam os sacerdotes, os kshatriyas, que eram os guerreiros, os vaishyas, que eram os camponeses, os sudras, que eram os servos, e por último, os párias, que realizavam serviços considerados inferiores, como de coveiros ou lixeiros. Como também há uma questão religiosa envolvida, cada camada social representa uma parte da anatomia do Brahma, o principal deus de hindu. Desse modo, os Brahmas surgiram de sua cabeça, os Kshatriyas de seus braços, os Vaishyas de suas pernas, os Sudras de seus pés e os Párias da poeira debaixo dos seus pés. Meu nome é Gisele Ingrid, sou do primeiro ano D e no meu trabalho de História eu vou falar sobre a Índia Antiga, sobre sua religião budismo. As religiões da Índia, também chamadas de religiões dhármicas, são um conjunto das tradições religiosas correlatadas que se originaram no subcontinente indiano, nomeadamente o hinduísmo, o jainismo, o budismo, o sikhismo e seus derivados de várias outras tradições a elas relacionadas. Nos 45 anos seguintes, após ter atingido a iluminação e criado sua doutrina, Siddhartha Gautama, o Buda histórico, percorreu a planície dos Ganges na região central da Índia, ensinando as suas doutrinas a um grupo heterodoxo de pessoas. Gautama, com seus 5 companheiros que mais tarde compuseram a primeira sanga, o personagem em azul é uma deva protegendo Siddhartha, a pintura da parede de um templo no Laos. O primeiro concílio budista ocorreu em Rajagriha, pouco tempo depois da morte de Buda, sob o patrocínio de Ajatasattu, imperador de Magda, tendo sido presidido por um monge chamado Maya Kasyapa. O concílio tinha como objetivo registrar os ensinamentos orais do Buda Sutra e codificar as regras monásticas Vinaya. Em meados do século V, o budismo indiano começou a entrar em decadência em consequência das invasões dos Urmos brancos, oriundos da Ásia Central, que invadem o noroeste da Índia, provocando a destruição de inúmeros mosteiros budistas. A partir de 750, houve um renascimento do budismo, quando a dinastia Pala governou no nordeste da Índia até o século XII, apoiando os grandes centros monásticos budistas, entre os quais o de Nalanda.
Contudo, a partir do século XII, o budismo entra em um declínio definitivo devido a vários fatores. Entre estes, encontravam-se o revivalismo hindu, que se manifestou com figuras como Adi Shankara e pelas invasões dos muçulmanos no século XII e XIII. Um dos acontecimentos mais marcantes na decadência do budismo indiano ocorreu em 1193, com a destruição de Nalanda por povos turcos islâmicos liderados por Maomé Khilji. No final do século XII, após a conquista islâmica do baluarte budista de Bial, os budistas deixaram de ser uma presença significativa na Índia. Assim como em outros aspectos, a cultura indiana também era rica e variada, com destaque para as ciências como a matemática e a astronomia. Na matemática, os indianos conheciam a extração da raiz quadrada e cúbica e a solução para a equação do segundo grau. Na astronomia, a partir do século V, os indianos estabeleceram que a Terra era esférica e indicaram um movimento de rotação. Além disso, criaram um calendário de 360 dias, 12 meses e intercalaram, de 5 em 5 anos, um mês de 25 ou 26 dias. Os indianos também tiveram grande destaque nas artes, na arquitetura e na literatura. A Índia apresenta uma das mais peculiares e fascinantes culturas, que se mantém viva há mais de 5.000 anos. Os chamados algarismos árabes são de origem indiana. Me chamo Larissa, sou do primeiro D e vou falar sobre a economia. A agricultura era a base da economia na Índia. Cultivavam-se o arroz, o trigo, a cevada, o algodão e frutas, e essas terras eram irrigadas através de grandes canais. A criação do gado era uma importante ocupação dos indianos. Seus rebanhos de vacas, carneiros e porcos formavam de suas principais fontes de riqueza. Os indianos também fabricavam tecidos de algodão e lã. Eles também produziam porcelana, objetos de marfim, vasos e entre outros. Eles também comercializavam com os povos do Oriente Médio, gregos e romanos. Exportavam diversas coisas, principalmente as especiarias como anis, pimenta do reino, cravo da Índia, canela e muitas outras. Não podemos esquecer que os portugueses também tinham grandes interesses nessas especiarias, o que deu origem às grandes navegações. A história da política da Índia Antiga está relacionada com as 4 principais batalhas: período védico, período épico, período bramânico e período búdico. Assim como a nação não era unida, existiam vários estados que eram independentes, porém, eles poderiam juntar forças em épocas de guerra. Ainda assim, cada estado tinha um representante que era chamado de Rajas. A política antiga na Índia acontecia de maneira descentralizada e desordenada, pelo fato de que os estados eram totalmente independentes. A política se dava por meio da política de a união faz a força. A prova disso era a existência de castas existentes na sociedade indiana, e isso aumentava ainda mais a divisão e a independência dos estados indianos.